Depois que o algoritmo começa a ficar pronto na sua parte final, o que diferencia um algoritmo de uma inteligência artificial, e olha que o conceito de inteligência artificial ainda não está muito bem assentado, a gente não sabe muito bem o que é uma inteligência artificial ainda. Eu costumo dizer sempre que inteligência artificial não é inteligente, não é artificial. Tá? Primeiro, porque ela não cria efetivamente nada. Segundo, porque ela não é distante do ser humano. Tá? Mas o que hoje se usa para diferenciar, o que está se tentando utilizar para diferenciar, são os algoritmos de recombinação. Né? Então, existem algoritmos que são hoje produzidos de uma tal forma complexa que eles estabelecem um determinado processo utilizando dados. No final desse processo, ou no meio desse processo, há uma rotina, há um comando, há uma regra que faz com que esse algoritmo se reorganize. Então, por exemplo, eu crio um algoritmo dizendo, olha, quebre 2 ovos, junte com leite, coloque sal, açúcar, né? Eu usei o algoritmo do bolo. No meio do algoritmo do bolo, do meio para o final, depois que eu produzi o bolo, diz assim, olha, passe esse bolo, ofereça um pedaço desse bolo para a pessoa X. Se a pessoa X disser tal coisa, então inverta e não use mais açúcar, use sal. Ou seja, eu faço o próprio algoritmo repensar os seus passos iniciais, a sua combinação ou recombinação de dados, né? Esse tipo de algoritmo, muito característico do século XXI, porque no século XX eles eram raríssimos os que faziam isso, mas no século XXI vários estão fazendo, tá? Mas esses algoritmos que se recombinam é que são, de alguma maneira, os candidatos a serem chamados de inteligências artificiais. O problema é que essas recombinações elas estão acontecendo numa velocidade tão grande e a partir de algoritmos e de regras que nós não dominamos, que está acontecendo uma coisa chamada alucinação, que hoje esse é o termo que se usa dentro da ciência da informação, né? A alucinação não tem nada a ver com o conceito que é usado lá na psicologia. A alucinação, quando se trata de inteligência artificial, é quando o próprio programador não consegue compreender efetivamente por que o resultado de um algoritmo saiu determinada coisa. Vou dar um exemplo meu para vocês, eu acho que eu já dei aqui algumas vezes, mas vou dar de novo. Eu estava precisando mandar um currículo meu em inglês para uma universidade e estava com pressa, não tinha muito tempo. Então, eu entrei no chat GPT e pedi para ele fazer um currículo meu, né? Então, eu escrevi ali, crie um currículo aos moldes, né, norte-americanos, voltados para a universidade assim, 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 assado, com essas informações. E ele, ok. E aí ele, gerou um currículo. Nesse currículo eu era reitor de uma universidade, eu tinha me formado em jornalismo, eu tinha não sei quantos milhões de livros de pesquisa na área de não sei do quê. E eu pensei, cara, mas você tá doido? Se eu estou dizendo... Primeiro, porque não sou nada disso, né? Se ele tivesse feito uma pesquisa, ele ia ver que não sou nada disso. Segundo, porque eu entreguei as informações para ele. Eu disse, olha, a partir dessas informações só coloca na forma de currículo, né? Mas ele alucinou. Algumas pessoas... Primeiro, a gente olhava para isso e dizia, isso é uma alucinação. Ou seja, o resultado daquele meu algoritmo, ele é completamente distoante daquilo que imaginava ser. Mas, em realidade, ele não é distoante. Eu depois é que fui perceber. Porque quando você está usando esses grandes modelos de linguagem, o verbo que você usa faz toda a diferença. Então, como eu usei o verbo criar, ele criou. Criar é tirar do nada, é do zero, né? Se eu dissesse recombine as informações acima, né? Ou apenas com as informações contidas no texto acima, ele poderia ter feito, mas ele, na realidade, criar é criar. De qualquer forma, a ideia de alucinação é quando o resultado de um determinado processo algorítmico, sem a gente conseguir compreender direito, porque ele sai do limite e acaba nos dando uma resposta completamente fora de sentido, tá? Muitas inteligências artificiais, elas alucinam nesse processo, e se você perguntar para um programador, ele não vai saber te dizer por quê. Porque os processos algorítmicos, eles são tão complexos e eles acabam se recombinando de tantas e tamanhas formas
que o próprio programador não consegue entender. Agora, aí é que está o grande medo, porque se você tem algoritmos que se recombinam, que alucinam, você começa a criar sistemas que podem se recombinar com erros, com, né, modificações que os próprios programadores não entendem. É mais ou menos isso. E é isso que está todo mundo, todo mundo, mas uma parte das pessoas completamente apavorada com isso, né? De tal sorte que alguns programadores estão defendendo a seguinte ideia, de que quando você termina um algoritmo, quando você termina um programa, ele se torna meio que uma caixa preta. O que é uma caixa preta? Você tem input, né? Você tem as informações que você coloca dentro e você tem o output, as informações que ele te dá. Agora, como ele mexeu as coisas lá dentro, você não tem a mínima ideia.